Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Vamos analisar agora a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou a quarta do retorno, como preferirem, né? Uma rodada em que tivemos algumas alterações importantes na tabela, né? Bom, vamos começar pela questão da liderança, né? Na liderança tivemos um Chapecoense 0, Flamengo 1. O Flamengo jogou com um time meio baleado, né? Já perdendo alguns reforços, alguns titulares. Não fez uma boa partida, mas conseguiu se impor e vencer o último colocado, que é a Chapecoense, por 1-0. Mais importante que jogar bem seria realmente ter os 3 pontos, né? A Chapecoense está na segunda divisão, não escapa mais, e o Flamengo, com essa vitória, conseguiu não só manter a liderança, como abrir uma vantagem, já que o vice-líder Palmeiras ficou apenas no 1-1 contra o Atlético Mineiro. Saiu perdendo, correu riscos de perder o jogo. O Galo vinha numa sequência de maus resultados, mas fez uma bela partida contra o Palmeiras, endureceu o jogo e conseguiu frear o Palmeiras. Com isso, a distância do líder para o vice-líder agora são 5 pontos na tabela, né? Tivemos também o Vasco 0 em São Januário, perdendo para o Santos por 1-0, né? O Santos conseguiu se consolidar na terceira posição, se aproximou do Palmeiras, né? Com o tropeço do Palmeiras, e na próxima rodada eles se enfrentam. Quer dizer, teremos um jogo sensacional aí no pelotão da frente do brasileiro. O Vasco, com essa derrota, uma segunda derrota em casa, já tinha perdido para o Bahia, né, nas últimas rodadas. O Vasco fica estacionado, né, e tem que ficar alerta aí, porque a turma de baixo vem subindo, né? O rebaixamento, que parecia afastado, pode voltar riscos aí para o time de São Januário. Bom, tivemos o clássico Botafogo e Fluminense, né, no Engenhão. O Fluminense ganhou de 1-0, um resultado espetacular para o Fluminense. Essa rodada é a segunda rodada consecutiva que o Fluminense é um dos grandes beneficiados, né? Conseguiu não só vencer e contar com resultados, tropeços do pessoal que está brigando pelo Z4, como segurou o Botafogo também, que vai entrar nessa briga aí. O Botafogo está estático, é o pior time do retorno, né? Só somou um pontinho nas 4 rodadas. O Botafogo perdeu o treinador, né? O Botafogo é um time que não faz gol. A situação do Botafogo, que eu já vinha dizendo que era de alerta vermelho, agora já amarelo, agora já é alerta vermelho mesmo, né? Bom, tivemos outro jogo, foi o Fortaleza, o São Paulo vencendo o Fortaleza por 2-1, né, lá no Pacaembu, o jogo. O São Paulo continua ali querendo brigar pela vaga direta na Libertadores, não está fácil, né? Mas se mantém ali na briga, e o Fortaleza, com essa derrota, rondando a zona do Z4 ali. Tem uma gordurinha ainda, mas a margem de erro do Fortaleza se reduziu, né? Tivemos um empate do Cruzeiro com o Inter em 1-1, né? Foi ruim para os dois. O Cruzeiro continua no Z4, pior, foi ultrapassado pelo CSA, né? E o Inter não conseguiu subir mais na briga, foi ultrapassado na briga ali pela Libertadores, né? No G4, né? Resultado ruim para os dois, e mais uma vez um pênalti esquisito lá do VAR a favor do Cruzeiro no Mineirão, mas vida que segue. Bom, tivemos um empate já previsível de Grêmio e Corinthians 0-0, né? O Corinthians é um time que só empata, não faz gol, dificilmente leva gol também. Os jogos do Corinthians têm uma tendência enorme ao 0-0. E o Grêmio, depois daquele jogo com o Flamengo, claramente não ia ter força e energia para impor uma intensidade que mereceria para conseguir suplantar a retranca do Corinthians. Então, o 0-0 não foi bom para o Grêmio, né? O Grêmio fica ali numa posição ainda ruim para quem almeja subir para o G4 e garantir a vaga na Libertadores, caso rode na Libertadores, né? E o Corinthians se impôs como quarta colocado ali, está ali na briga ali, e é um clube em ascensão, né? O Santos, que vinha em queda, tem que abrir o olho com o Corinthians. Bom, tivemos o Ceará perdendo em casa para o Goiás, né? Um resultado desastroso para o Ceará, que vai entrar realmente definitivamente na briga para não cair, junto com o seu co-irmão lá, o Fortaleza. E o Goiás é o clube que está na maior ascensão, né? O Goiás já vem para a 4ª vitória seguida, né? Foi o grande beneficiado na rodada passada junto com o Fluminense, com as rodadas, e novamente Fluminense e Goiás, essa dupla foi a grande beneficiada de novo. Eles conseguiram 2 vitórias seguidas e
subindo na tábua de classificação, contando com os tropeços alheios, né? O Goiás realmente está fora agora definitivamente da zona, está com 33 pontos, faltando ainda muito jogo, precisa de mais 4 vitórias, né? Então não vejo mais risco para o Goiás. O Goiás agora vai brigar por algo maior, se é que é possível, né? E tivemos por fim o CSA vencendo o Avaí por 3-1, né? No resultado importante na briga do Z4 ali. O Avaí definitivamente caiu junto com a Chapecoense, os dois catarinenses não vão resistir esse ano. E o CSA não só passou o Cruzeiro, como se aproximou dos cearenses e manteve a distância para o Fluminense. O CSA é um time, como eu já vinha falando, que vai brigar até o final e não vai ser uma queda prematura, não. O time do CSA vem numa ascensão realmente, teve alguns tropeços aí, umas 2 goleadas, mas ele no confronto dos times que precisa ganhar e precisa se impor, ele vem conseguindo somar pontos, né? E por fim esqueci aqui o último jogo, que seria o Bahia 1 com o Atlético Paranaense 2, um resultado surpreendente, porque o Bahia vinha numa ascensão, entrou no G6, né, da pré-Libertadores, e depois que entrou o Bahia parece que sentiu o peso, né? Teve alguns tropeços aí seguidos, 2 tropeços seguidos, né? Se afastou agora um pouco de novo, mas está na briga, o Bahia e o Atlético Paranaense, que já está na Copa do Brasil, na Libertadores ano que vem, por conta da Copa do Brasil. É um time que a gente não sabe o que vai fazer até o final do ano, né? Ele está no meio de tabela e não era esperado, né? Ele conseguir ganhar do Bahia lá dentro, mas enfim, ganhou. Bom, deixem lá seus comentários, né, nessa análise, e eu vou deixar aqui o recado já, os 3 jogos que todo mundo tem que ficar atentos na semana que vem. 2 jogos que envolvem a liderança, né? O Flamengo enfrentando o Atlético Mineiro, quer dizer, o Flamengo continuará líder porque tem 5 pontos, mas é um jogo que ele pode abrir uma distância grande, caso ele vença, né? E o Palmeiras tropeça, que é o outro jogo que eu estou destacando, que é o Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, né? Então esses 2 jogos são jogos importantes para a definição da liderança e do campeonato, né, na ponta. E o último jogo que eu também aponto, que é um jogo decisivo para o rebaixamento, é o Cruzeiro e Fluminense. Se o Fluminense conseguir ganhar no Mineirão do Cruzeiro, eu acho que a situação do Cruzeiro ficará na UTI. Bom, é isso, galera. Vamos aguardar a próxima rodada, 24ª. Forte abraço.